Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. O assunto que eu escolhi falar são 3 tópicos, mas eles estão interligados entre eles. E vocês vão depois perceber ao longo da minha fala, né? Eu tento fazer um pequeno sobrevoo em cada um, de forma muito sucinta. E após fazer essa interligação. Eu trago aqui a origem da palavra psicologia, que é de origem grega, de 2 termos, que até um deles já foi falado anteriormente, que é psique, alma, e mente, ou seja, são sinônimos, né? E logos, que significa palavra, razão ou estudo, ou seja, a psicologia é o estudo da mente, o estudo da alma, né? Em termos científicos, se debruça sobre os processos mentais e do comportamento do ser humano e as suas interações com o ambiente físico e social, né? Eu trago aqui também essa imagem, que eu gosto muito, embora eu não vá explorar ela, mas como uma ilustração, é do Eros e da Psique, né? Para quem depois se interessar mais, existe um mito que fala, né? O Eros tem o dele, a Psique também. Eros é filho de Afrodite, né? Um mito grego, e aqui seria a Psique. Eu gostaria também de, antes de ir para o próximo slide, falar o seguinte, e a escolha do tema também tem a ver com isso, que, independente, né, da gente buscar ajuda com um profissional dentro da psicologia, quando é necessário, e não é só por uma questão de estou louco, preciso de psicologia. A psicologia ela também funciona para questões de autoconhecimentos, enfim, mudar certas coisas que a gente percebe que não estão muito bem, que precisam, né, um autodescobrimento. Independente disso, eu quero trazer a importância, e é por isso que eu fiz essa apresentação, da importância de nós sermos o nosso próprio terapeuta. Ou seja, porque senão fica muito fácil tu delegar para o outro, quando eu fizer psicoterapia, eu vou me autoconhecer, ou vou ter essa responsabilidade, esse comprometimento comigo mesma. E não tem necessariamente que fazer terapia, óbvio que fazer terapia é uma ajuda, é um auxílio, e a gente pode ter muitos auxílios durante a vida, com outras atividades também. Mas existe uma responsabilidade nossa de crescer espiritualmente, né? E quando a gente coloca aqui a alma, a mente, é essa responsabilidade de nós sermos o nosso próprio terapeuta. Eu trago a mitologia, né, dentro da psicologia, e depois, mais adiante, vou falar do Jung, e ele foi, né, uma pessoa que deu muita ênfase para isso, olhou de uma forma muito cara, né? E a mitologia, antigamente, são expressões simbólicas dos dramas internos. Então, se a gente pega essas histórias e lê, elas vão ter um cunho moral de uma história, de significar algo e de que a gente aprenda algo com aquilo, né? Então, geralmente, é uma linguagem poética, mas que fala das experiências mais fundamentais do ser humano. Então, nos mitos, nos contos de fada, no sonho, existem informações que são passadas, né? E lidar com isso, saber ouvir isso, é muito interessante. E eu escolho, então, para trazer como um certo impulso inicial, vamos pensar assim, ou seja, algo que nos incomoda, o Dionísio, né? A minha escolha em relação a ele, dentro do panorama da mitologia, geralmente se fazem uma oposição entre Apolo e Dionísio. Apolo como sendo um deus solar, um deus da harmonia, um deus do equilíbrio, onde tudo está às claras, onde tudo está controlado, onde existe perfeição. Enfim, é um deus luminoso nesse sentido. E o Dionísio, que seria um aspecto inverso, como aquele Deus que perturba, aquele Deus que incomoda,
aquele Deus que desestabiliza. E eu trago ele, existe a história dele, eu não vou entrar aqui no mito dele em si, né? Existem duas versões, mas o que eu quero trazer é uma determinada cena, e que essa cena, de certa forma, ela vai estar presente durante toda a minha fala, e eu gostaria que vocês ficassem com isso. O Dionísio, ele é conhecido como um deus dos ciclos vitais, das festas, do vinho, da insânia, o criador do teatro, dos ritos religiosos e a intoxicação que funde o bebedor com a deidade. A seguinte cena que eu quero contar, na tragédia grega, quando tinha as apresentações, existe uma cena que é o seguinte: o Dionísio, você está na sua casa, tem a porta, tem a janela, e quando Dionísio, existe uma mensagem que é a seguinte: quando Dionísio bater na sua porta, abra a porta e convide ele a entrar. Porque se você não convidar ele a entrar, ele vai dar um jeito de entrar. E se você não convidasse, ele batesse, você não convidasse, o que acontecia naquela cena ali? Ele entrava pela janela, ele dava um jeito de entrar, só que quando ele entrava, ele bagunçava tudo. E quase como, por exemplo, no sentido de o que acontecia com aquela pessoa que não permitiu que ele entrasse, ela ia ficar louca. Ou seja, era uma maldição, como se fosse uma maldição. Então, o lema era o seguinte: se Dionísio bater na sua porta, convide ele a entrar. E aqui eu estou colocando Dionísio como sinônimo do nosso sofrimento. Em algum momento da nossa vida, o sofrimento vai bater a nossa porta. Em algum momento da nossa vida, as coisas não vão ser tão claras, a gente não vai ter controle, a gente não vai ter clareza. Ou seja, em algum momento as coisas vão sair fora desse controle, vão nos perturbar, vão nos incomodar. E Dionísio representa isso, né? Então, a minha mensagem seria o seguinte: que possamos acolher esse sofrimento e que possamos perceber que, apesar do sofrimento, né, que certas situações, pessoas, enfim, quando batem a nossa porta nos causam, existe uma aprendizagem ali que naquele momento talvez a gente não esteja conseguindo ler, né? E aqui fica também algo assim que eu gostaria de colocar, de que às vezes as pessoas consideram que ter uma boa vida é quando a gente tira o máximo de proveito físico e emocional, ou seja, quando a gente tem tudo às claras, tudo de um modo apolíneo, e não é. Ou seja, o grande motor da vida, ou o grande objetivo que nós deveríamos ter em nós mesmos, deveria ser o nosso crescimento espiritual, né? E nem sempre a maioria das pessoas tem consciência disso. É isso que importa, o quanto nós vamos crescer espiritualmente. E em muitos casos, quando as situações da vida nos desestabilizam, às vezes as pessoas não sabem lidar com isso. Não sabem lidar com o pesar, não sabem lidar com as emoções. E, nesse sentido, muitos de nós, apesar de sermos adultos fisicamente, emocionalmente nós somos infantis. E até por certas leituras do Espiritismo, a gente também percebe que eles se referem, às vezes, nós como espíritos infantis, no sentido da falta de madureza que a gente ainda não tem. E que devemos ir lutando, né, numa conquista muito íntima e muito pessoal, porque isso é responsabilidade nossa, dessas conquistas. Aqui eu vou falar do Jung, né, muito conhecido, ele foi um psiquiatra suíço. Ele foi o criador da psicologia analítica, foi amigo de Freud por muitos anos, mas depois teve uma dissidência teórica e faz toda a teoria dele, né? Aqui eu trago uma imagem de como deveria, assim, como é a estrutura psíquica nossa. Eu não vou entrar em pormenores explicando cada termo, e só vou salientar 3, né, embora eu queira dar ênfase para 2.
nós percebemos ali que temos a consciência, o inconsciente, ou seja, nós temos os dois lados dentro de nós, não é só tudo que está na consciência, o inconsciente também vai trabalhando, e ele vai enviar mensagens, seja através de sonhos, enfim. Temos a persona, que do grego significa máscara, que é o que faz, justamente, ela tem uma função de proteção, de intermediação entre nós e o mundo externo. E ela funciona muito como um sistema de adaptação. Temos o ego, nosso velho conhecido, que ego é aquilo que nos situa no tempo e espaço. Se perguntarem quem eu sou, eu vou responder, eu sei onde eu estou hoje, estou dando uma palestra, enfim. O ego. E tem o self, e é isso que eu gostaria de salientar. Self é como se fosse o si mesmo, ou seja, e vai haver uma bipolaridade entre ego e self, ou seja, se eu colocar as minhas energias apenas no ego e tudo que é relacionado a ego, eu fico presa no mundo material. Porque eu vou querer uma conquista, eu vou querer determinado emprego, eu vou querer determinada posição social. E ficar preso em ego, a gente fica preso em todas as qualidades inerentes a ele. Provavelmente a gente vai ficar preso em emoções e sendo, de certa forma, jogado de uma emoção para outra. E o self, quando nós nos conectamos com o self, que é algo muito mais interno, muito mais sagrado, é como se nós nos conectássemos com a nossa essência divina. Então, é como se eu fizesse uma ilustração, alguém que é movido pelo ego, de certa forma, está preso no mundo material, trabalhando com essas questões de ordem material, e o self nos conectaria com questões de ordem espiritual. E Jung coloca que não se trata de anular um em relação ao outro, mas sim sempre de conciliar e de fazer com que eles se conectem, ou seja, de ir em direção a uma integração, né? E Jung fala que tem uma relação com o self, ou seja, com você ir em direção ao seu self. Ele usa um termo que se chama individuação. Em relação à psicologia, de modo geral, existem muitas teorias. A maioria delas se debruçam sobre, vamos pensar assim, no desenvolvimento humano, nascimento, a infância, enfim, e as constituições psíquicas que dali originam. E Jung, para ele, foi muito caro se dedicar como se fosse uma segunda fase da vida. Que, ok, na primeira fase nós vamos pegar o nosso ego, sair desse todo indiferenciado que é o inconsciente, estruturar ele, saber quem nós somos, fazer certas conquistas, ter uma persona bem adaptada para fazer as adaptações necessárias, mas que se a gente ficar só nisso, você vive o programa da vida que está ali, que a gente vê nas novelas, que é acorda, come, almoça, trabalha, dorme e repete. E a gente sabe que a vida não é isso. Então, é como se a questão da individuação fosse algo, fosse necessário a todas as pessoas passarem, e ela se refere a uma fase onde vai haver essa integração do si mesmo, né, do self, com o todo. E a gente viu que a estrutura psíquica ela é muito maior, ela tem outras funções, enfim. E isso nos leva necessariamente em direção a essa totalidade e em direção a potências que nós não conhecemos em nós mesmos. Aqui eu trago a questão do autoconhecimento. Eu uso essa imagem, que é uma imagem muito feliz no sentido de que tem uma representação de psique, enfim, e a borboleta. E a borboleta, dentro da psicologia, ela também é usada como símbolo, no sentido de que é um animal que em sua imagética, denota a transformação por que ele passa. Ou seja, nós temos que passar por transformações nessa vida, né? E ele representaria isso. Então, a importância
da questão do autoconhecimento é fundamental. E daí, voltando para a minha frase inicial, de a importância que nós temos que ter em relação a sermos nosso próprio terapeuta e termos essa responsabilidade conosco. Eu trago aqui um autor que eu gosto muito, que é o Cerqueira Filho, e ele coloca que o autoconhecimento é a base para a formação da inteligência emocional. Autoconhecer-se é buscar a autopercepção consciente, na qual mantemos uma atenção permanente aos nossos sentimentos, de modo a perceber de que tipo são as emoções que vivenciamos. E aqui faz um reforço do que já foi dito nas outras palestras anteriores, né? De que ou a emoção nos toma e a gente é jogado de um lado para o outro, ou a gente tem um certo distanciamento no sentido de uma lucidez para lidar com as emoções. E isso é necessário, né? A maturidade requer isso. E essa pergunta, quem sou eu, se a gente faz ela para a maioria das pessoas, as pessoas vão responder da seguinte forma: eu sou Beltrana, filha de Ciclano, casado com Fulano, gosto disso, gosto daquilo, não gosto disso e faço isso. Ou seja, sou advogada, sou médica, enfim, não interessa. E cadê a pergunta? Quem você é? Porque ali estão papéis, ser mãe, ser marido, mulher, enfim. Papéis estão o que se faz, não é o que se é. Né? Assim como se a gente pensa numa questão de saúde e doença, às vezes as pessoas respondem, eu tenho câncer. Não, você está com câncer. Porque pode não estar depois. Enfim, existe uma transitoriedade nas coisas. E essa pergunta, quem sou eu, é muito difícil responder. E todas essas características que eu citei agora são relacionadas ao ego, é um ego respondendo. E o que eu quero colocar aqui é, será que nós temos a consciência, a clareza, a nitidez de dentro de nós saber o que é ego e saber o que é self? Onde no self nós temos essa conexão com algo maior? Onde nós temos uma conexão com o nosso propósito? Né? E Cerqueira continua no sentido de que confunde-se muito o ser aqui a gente pode fazer associação com o self, com a autoimagem, com o próprio ego. Há uma confusão entre o ser que somos e o ego que temos. Então, para ele coloca que é fundamental desenvolver a autopercepção, exercitando o discernimento, e discernimento é autoconhecimento, ou seja, conhecer a si, né? E buscando perceber em nós os sentimentos que derivam do ego, por isso que coloca egóicos. E se a gente até pensar ego, egóicos, egoísmo, vem tudo dali. E quando uma pessoa é egoísta, ela, se a gente analisar, ela está centrada nela mesma. Ela está num universo tão fechado, tão pequeno, e em algo do tipo eu, que o outro ou o mundo não existe. E se a gente fizer uma análise maior ainda, quem é que sofre? É quem está conectado com o self ou quem está conectado com o ego? É ego. É ego que é machucado, é ego que não perdoa. Porque quando alguém perdoa, vai no movimento inverso. Conecta com o self. Ou seja, porque quem perdoa ou quem não se machuca, entre aspas, ela está numa perspectiva muito maior de inclusão. E ela saiu desse egocentrismo, ela saiu desse núcleo de vaidade ou de soberba, enfim. Né? Há uma expansão. Há uma fusão entre você, o outro e o mundo, porque tudo faz parte de uma conexão. E não um distanciamento e um muro. Né? Então, ele coloca o quanto isso é importante, a gente perceber esses sentimentos que derivam do ego, e que todas essas sempre vão ser transitórias, né? Possíveis de serem controladas, transmutadas, por meio do desenvolvimento de sentimentos permanentes,
originados no ser essencial que somos. E aqui, ser essencial, a gente pode fazer o sinônimo de self. Ou seja, se a gente pensar que a conexão com esse self e conexão com qualidades mais positivas, como amor, caridade, compaixão, isso são coisas permanentes. E é isso que, quando vier a tempestade em nossa vida, é o que vai nos segurar. Não é nenhuma das outras coisas. As outras são transitórias, tudo é transitório. Mesmo as coisas materiais, elas são. Então, há uma importância de, quando vir a tempestade e o nosso barco balançar, que a gente saiba que o que vai nos manter num certo rumo ou num certo equilíbrio são essas conexões com qualidades mais elevadas. E aqui eu coloco a questão do Evangelho. Eu trago esse trecho, o tesouro no céu, que está na Bíblia, no Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 24, e eu vou ler eles para vocês. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e os ladrões arrombam os muros, a fim de os roubar. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E continuando nesse trecho da Bíblia, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos estiverem sãos, todo o teu corpo andará iluminado. Se, porém, os teus olhos estiverem doentes, todo o teu corpo andará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou não gostará de um deles e estimará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aqui a gente pode fazer um link, com a questão do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não podeis servir a Deus e a Mamon, E a escolha desse trecho foi pela questão, o tesouro no céu, ou seja, o tesouro em nosso coração. E o coração aqui a gente pode entender como alma. Ou seja, todo o resto é resto, todo o resto não se leva. O que vamos levar e o que é realmente importante nessa vida é os tesouros que nós conquistamos em termos de alma, em termos de bondade, em termos de burilamento interior e em termos de uma evolução espiritual. E óbvio que eu estou falando de ego, eu estou privilegiando o self em detrimento do ego, embora eu tenha dito que não vai se anular o ego, porque o ego ele é necessário para nós vivermos, para nós nos situarmos. Mas existe uma frase que diz assim, que o ego é um bom servo, mas não é um bom senhor. Que o self, ou seja, questões mais elevadas, sejam os nossos senhores. E que todas as questões materiais que nós precisamos dela, nós estamos no mundo material, mas que a gente tenha a sabedoria de utilizar elas como um instrumento para algo maior. Ou seja, usar o dinheiro, usar o cargo social, a influência, enfim. E a gente pode almejar conquistas materiais, mas sempre sabendo que o tesouro não está ali. O tesouro é de outra ordem. E que a gente não perca tempo ou energia apenas tendo essas conquistas materiais sem, em determinado momento, ter acumulado também tesouros da ordem espiritual. E eu trago essa imagem, que eu acho ela muito significativa, da gente pensar a alma como um jardim. Ou seja, porque às vezes, e como nós nos relacionamos com determinados eventos, coisas ou produtos, nós temos imagens estáticas das coisas. E a vida é processual, é processo, não é estático. Eu posso ter uma imagem estática, mas nada mais é do que um corte naquele determinado momento. Ou seja, uma fotografia de quando eu tinha 5 anos é um corte daqueles 5 anos. Mas de 5 a 10 anos, muita coisa se passou.
Nós somos como um rio que está andando. O que nós éramos ontem não é mais o que somos hoje e não vai ser o que vai ser amanhã. E eu quero trazer essa imagem de processo, porque o jardim ele representa isso. Porque eu posso pegar um jardim hoje, arrumar ele. Corto a grama, podo as flores, os arbustos e mostro para vocês. E vocês vão dizer, que jardim bonito. Só que daqui 2, 3 dias, 5 dias, uma semana, se eu não tiver o cuidado de cultivo e de manutenção, ele vai se desfigurar. Porque, por ordem natural, as coisas vão se desorganizar. E o interessante é que a nossa alma é assim. Não é porque hoje eu fui na terapia ou fiz uma determinada atividade que me dá prazer, enfim, ou porque eu estou frequentando o centro espírita, que agora não, eu estou evoluída, já trabalhei certos aspectos dentro de mim, não preciso mais. Não, a gente está sempre. Trabalhou, melhorou, cresceu, que bom, então vai ter mais coisa para fazer. Porque a vida é uma escola e elas são lições. Primeiro que a gente só vai para a próxima depois que souber a primeira. E é por isso que muitos eventos se repetem na nossa vida, porque a gente não aprendeu a lição. Então, é a gente ter essa ideia de que temos que cultivar, que tudo é processual e as relações são processuais. Nós temos amizades, nós temos relações, enfim, com as outras pessoas, mas é um jardim. A outra pessoa cuida da parte dela e a gente cuida da nossa. E isso representa as ligações. Se uma pessoa abandonar e a outra também, ok. As pessoas se distanciam e não se falam mais. Então, a gente ter esse cuidado, né? Nosso cuidado íntimo. Tudo está em evolução constante. E já foi falado aqui também a questão do jogo de cintura que a vida exige de nós. E a palavra que representa isso é a flexibilidade. E fazendo uma metáfora, muitos de nós somos carvalhos, a árvore carvalho, no sentido da dureza e no sentido da teimosia ou da persistência em certos pensamentos, atitudes, enfim, não interessa, comportamentos, que em determinados momentos da nossa vida já não são mais necessários. E que nós tenhamos a lucidez de abandonar essa atitude de carvalho, que é uma atitude rígida, inflexível, por uma atitude de bambu, a árvore bambu, no sentido de que quando vier a tempestade, que a gente vergue com a tempestade, porque o bambu verga, mas não quebra. Então, que a gente tenha esse jogo de cintura, que a gente consiga saber lidar. E eu sei que é difícil, né? Eu estou falando aqui nesse... Desculpa, não... Estou falando nesse tom, mas não é fácil quando, né, o sofrimento bate. E eu falei de psicologia, de autoconhecimento e evangelho, e, no fundo, se a gente relacionar esses 3 assuntos, eu estou falando de reforma íntima. Né? E o Espiritismo se debruça sobre esse assunto. Né? E aqui eu trago trechos, né, do Espírito Hermance Dufault, né, que é psicografado. E eu gosto muito porque ela tem um tom no sentido de que, por exemplo, ela coloca que não há reforma íntima sem sofrimento, ou seja, dói mexer nas coisas que a gente não gosta. Dói olhar para as imagens que nos evocam desconforto. Dói. Como foi dito antes, é mais fácil botar embaixo do tapete. Só que aquilo, a gente sabe, a gente está falando aqui que mais cedo ou mais tarde aquela sujeira vai bater na porta. E isso é o Dionísio batendo. Então, que a gente tenha força para tentar lidar quando a imagem vier, quando aquele sofrimento bater, que a gente consiga lidar com ele e não fingir que ele não existe. Né? Ela tem um tom muito no sentido de que a gente não faça cobranças no sentido de autocobrança e que a gente use essa força para trabalhar o que tem que ser trabalhado. Né? E essa última frase dela eu gosto muito, que ela coloca assim: muitos corações transformam o erro e a insatisfação com as suas experiências em quedas lamentáveis e irrecuperáveis, quando a escola da vida é um gesto de sabedoria e complacência, convidando sempre a nos reerguer e recomeçar perante os insucessos do caminho. Ou seja, as quedas. Não é para desistir, não é para chorar eternamente. Vamos lá e vamos tentar de novo. Alguma coisa
aquilo quer nos ensinar. Então, ela coloca a questão de não lutar contra nós mesmos, no sentido de recriminar essa parte que a gente não gosta em nós, porque quando a gente olhar para nós mesmos, podem ter a certeza que vocês vão ver coisas que vocês não gostam, ou coisas que são muito difíceis de olhar, ou muito difíceis de trabalhar. E, geralmente, os outros percebem isso antes em nós do que nós. Por isso que a gente olha muito bem para o outro e não olha para nós. É uma característica. Mas é dever nosso nós olhar para nós. E tirar a energia de ficar olhando para o outro e botar ela em direção a nós. E tudo vai ser, vamos dizer assim, que o caminho psicoterápico disso, terapêutico, eu diria, é no sentido de integração e nunca de rejeição. A gente nunca vai poder tratar mal um monstro. A gente vai ter que acolher esse monstro que a gente não gosta e daí ver o que a gente vai fazer com ele. Existe também a ideia de que se você sofre, você está crescendo. Ou seja, que se eu sofrer tudo que eu tenho para sofrer, eu resgatei e quitei todas as minhas dívidas. E existe até uma ideia atrelada a isso como algo kármico. Do tipo, às vezes até em relações com outras pessoas, o fulano é meu karma. Ou seja, coitado do marido dessa pessoa. E não é porque tu conviveu com o teu marido que deve te encher, que está quitado e tu não vai ter mais nada a dever. Não. Sabe, porque temos que entender que não é a dor pela dor, ou a dor pela potência dela, mas sim quando a dor vira educativa em nossa vida. Se for apenas uma dor em termos de potência, ela não significa nada, ou seja, significa que você não aprendeu. E a vida ela não está posta para que nós tenhamos que ter dor. A vida está posta para aprender. Ou você aprende pelo amor ou pela dor. Essa é a questão. E a última frase ali que eu coloco, que é muito importante, que as nossas maiores aquisições, geralmente elas ocorrem nas épocas mais difíceis das nossas vidas. E aqui tem um significado também duplo, do sentido assim que, para muitas pessoas, se tudo estiver bem, se tudo estiver correndo bem, ou seja, eu tenho um bom emprego, um bom casamento, uma boa casa, um bom dinheiro que sobra no banco, posso viajar, as pessoas se acomodam. Então, a dor, ela também, ou o sofrimento, ou aquilo que nos incomoda, algo que sai da ordem, ela é uma força motriz para que a gente supere. Porque se tudo tivesse muito certinho, às vezes, a maioria das pessoas se acomodaria. E é justamente o que a gente tem que fazer ao contrário. Quando as coisas andam bem para nós, é que a gente tem que ter a postura de ter aquisições espirituais daquele tesouro que eu falo, porque vai vir tempestade algum dia, mais cedo ou mais tarde. Ninguém tem uma vida 100% sem nenhum problema. Então, para que nesse tempo de calmaria, a gente consiga recursos necessários para quando a tempestade vier, a gente passe da melhor forma. Porque o que importa na vida não é passar pela tempestade, o que importa na vida é passar da melhor forma. E aí entra outra questão que o Espiritismo também coloca muito, do mal sofrer e do bem sofrer. Não adianta nós passarmos pelas coisas bravejando, falando mal. Ou seja, tu tem que entender o que aquilo está significando, tu tem que perceber. Mas para perceber, cai daí de novo em nós mesmos. Eu gosto muito dessa frase também que Jung coloca, queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências. Mas nem mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através de dúvidas e os resultados somente através das experiências. Ou seja, viver é você viver com Dionísio toda hora. Não existe... É algo idealizado achar que nós temos uma vida apolínea, de que tudo é controlado, de que tudo é bem, de que tudo é solar. Não, nós vamos ter noites de escuridão. E nós temos que saber que desses embates, desses desvios, é que também se produzem coisas muito boas. E produz sabedoria. Essa segunda frase, eu gosto muito dela também, que o importante não é o que fizeram de nós, não interessa se teve uma infância ruim, enfim, todo mundo tem as suas tragédias, mas o que vamos fazer com aquilo que fizeram de nós. Daí, novamente,
nos coloca na mão, ok, tu tem duas opções, ou tu chora, se lamenta, porque é a vítima do universo, ou chora um pouco, arregaça as mangas e vamos agora trabalhar. O que tu pode fazer? Então, é um pouco nisso, da nossa responsabilidade e da nossa ação sobre nós. Né? E que quando as coisas acontecem na nossa vida, devemos refletir qual o sentido. E essas duas últimas, né? Qual a nossa missão no mundo, qual a nossa missão existencial, enfim, ela vai surgir dessa reconexão com os nossos propósitos interiores mais íntimos, e que eu diria que talvez, assim como aquela pergunta, quem sou eu? Não respondida a partir de um ego, mas respondida a partir de um self que conquistou tesouros, que são de ordem espiritual, não é uma pergunta fácil de dizer, eu diria, a resposta. Eu trago aqui, sinalizando a questão da mente. A mente, ela é fundamental, né? A gente pode achar que nós vivemos na nossa casa, mas nós não vivemos na nossa casa física. Nós vivemos o tempo todo na nossa mente. E a mente aqui, fazendo um gancho também com o que foi falado anteriormente, ela é muito sutil. Por exemplo, primeiro que não se pega materialmente, e falar sobre ela também, a gente vai estar sempre numa linguagem muito etérea. E quando, por exemplo, se alguém tem uma enfermidade no braço, por ser braço físico, é localizável. Eu pego e mostro, estou com uma ferida aqui, vocês todos vão enxergar. Mas e a ferida da alma? Não se vê. E como só a própria pessoa seria aquela melhor que olha para a ferida, às vezes ela não tem parâmetro de saber se aquilo é bom, é ruim, porque ela já é daquele jeito. Porque é o modo como ela vê o mundo. Ou seja, se uma pessoa nasce com óculos azul e, desde que nasceu, vê o mundo através de uma lente azul, se você explicar para ela que existem outras cores, ela não vai entender, porque ela vê em tons de azul. Então, por isso é muito difícil a gente olhar para a nossa mente e perceber que ela precisa ser trabalhada e que tem aspectos que são necessários. E aqui eu coloco, né, a questão de quantos de nós se dão ao trabalho de limpar e purificar a mente. E ela é essencial. Porque se assim como o nosso corpo físico, se eu tomo banho hoje e amanhã eu não tomo, por ordem natural, ele vai ficando sujo, ele vai ficando, né? E a mente acontece, só que ninguém fala disso. Só que se a gente pensar, ok, então quais são os alimentos da mente? A meditação é um alimento da mente, se a gente pensar nesse sentido, porque ela tem a capacidade de limpeza. A prece também, ou seja, são alimentos da alma. Tanto no sentido de alimento, mas também no sentido de purificação, de reconexão, né? E essa importância de que a mente é como um vidro embaciado, nós temos que limpar, porque se a gente não limpa, daqui a pouco, aquela imagem distorcida que a gente vê, a gente acha que está normal, que está certo, e não está. Né? A visão é tudo, ou seja, a visão como nós olhamos o mundo, e a mente, ela está por trás disso, é algo indissociado. E aqui, eu vou indo em direção à ética da transformação, que a irmã Dufaux fala, né? O quanto a reforma íntima é um trabalho processual, né? Que nós vamos lidando com as nossas características de personalidade, tentando melhorar os traços, enfim, burilando alguns vícios, hábitos, em relação àqueles que podem ser renovados ou aprimorados. Uma coisa que eu acho fundamental que ela coloca, de que nós temos determinados comportamentos ou atitudes que foram repetidas durante existências. Então, não é do dia para a noite que nós vamos conseguir mudar. E que esse nosso esforço de mudança, mesmo que a gente consiga, por pequeno que seja, uma conquista, ou depois naquele outro dia seguinte, aquilo se desfaça como se fosse um castelo de areia e vem a onda, que isso não sirva para a gente ficar desanimado. Que a gente persista, porque se a gente teve existências para ser de um jeito, necessita, da mesma forma, hábito e comprometimento para fazer as transformações. E ela coloca, então, em tópicos, assim como um certo roteiro,
no sentido em direção à reforma íntima. Algumas características que a gente poderia ter nesse caminho de autoconhecimento. Postura de aprendiz, ou seja, buscar sempre o novo, o desconhecido, sempre algo que a gente não conhece tudo, e conhecer e ter essa perspectiva aberta nos tira da ideia de autossuficiência e de orgulho, de vaidade, porque sempre vai ter alguém que vai nos ensinar algo. Observação de si mesmo, ou seja, olhar para nós, ter esse conhecimento das nossas emoções, né? E não indo em direção à autocobrança, é óbvio. A renúncia, no sentido de que nós vamos ter que fazer alguma seleção em certos ambientes ou certas conversas que a gente vai ter com determinadas pessoas. A gente sabe que, por exemplo, se eu reunir com uma amiga e começar a falar mal da vida do outro, isso não é produtivo para ninguém. Então, há uma renúncia de certos espaços, de certos lugares, por uma questão de vibração. Aceitação da sombra. Sombra é um termo junguiano que ele desenvolve. Enfim, mas no sentido de um amor a nós próprios, no sentido aceitando tudo aquilo que emerge, sendo positivo ou negativo, né? A questão do auto-perdão, assim como o perdão ao outro é importante, ter o auto-perdão também é muito importante, né? Porque nós erramos e erramos muito. Cumplicidade com a decisão de crescer, ou seja, é ter uma certa disciplina e um certo comprometimento, uma certa responsabilidade do nosso crescimento, porque se não for nós a fazer, ninguém vai fazer. A gente nasce sozinho, morre sozinho. Tudo é uma questão nossa, né? E ter essa cumplicidade é muito importante. A vigilância, isso é fundamental, a questão do cuidar da vida mental, cultivar o hábito de higiene dos pensamentos, da meditação, do conhecimento de si mesmo, enfim, da absorção de nutrição mental através de boas leituras, conversas, diversões, ações sociais. Vigilância, a postura da mente alerta, ativa, sempre voltada para ideais enriquecedores. E aqui, tanto vigilância como a oração, é orar e vigiar, que o Espiritismo sempre falou. A oração como sendo uma terapia da mente, né? A conexão com os germes divinos que nos constituem, ou seja, que nos faz reconectar da onde nós viemos, né? E isso é importante para nos sentirmos revigorados. E o trabalho como ocupação útil, né? Que não interessa o que se faz, mas que aquilo sirva a algum propósito e que, de certa forma, seja útil. A tolerância, que aqui a gente pode fazer um link com a questão da paciência, de que há tempo para tudo e tudo tem seu momento, né? E aqui não significa conivência ou conformismo, né? Mas, enfim, é uma certa resignação no sentido de percepção de que todas as coisas têm o seu tempo para acontecer. O amor incondicional, e aqui eu diria que é uma das coisas mais difíceis de se ter. Isso eu falo em relação de psicoterapia, em processo psicoterápico. Geralmente ele é a base de feridas muito grandes que se dão em sintomas depois diferentes, né? Mas o amor a nós próprios é fundamental e óbvio que tem uma conexão com algo maior. A socialização e a caridade, né? Da questão de você partilhar certas ações com outros grupos, com outras pessoas, e a caridade como, né, esse dínamo, né, do nosso coração. Aqui eu vou me dirigindo à conclusão. Eu trago 3 tópicos que o Cerqueira Filho também fala sobre a saúde espiritual. Que se nós tivéssemos essas 3, teríamos, né, a saúde espiritual. Uma seria cultivar o sentimento de aprendiz, que já foi dito antes pela irmã Sidufo, de estarmos sempre abertos e sabermos que o nosso papel dentro da criação é transformar a nossa ignorância em sabedoria. E fazer isso exige um burilamento, exige esforço, exige trabalho. Devemos cultivar o cumprimento do dever consciencial, sendo que o amor deveria ser o motor
de todas as nossas relações que a gente estabelece com tudo, seja com as outras pessoas, com o universo, o amor como essa massa de conexão, e cultivar uma profunda gratidão a Deus, que faz conexão também aqui com a questão da confiança na providência divina. E que se a gente pega aquele trecho que eu falei antes, do Tesouro no Céu, de Mateus, que está referenciado no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está incluído dentro dessa questão da providência divina. A continuação dele é essa. Existe uma ligação muito forte entre esse tesouro do céu, que é o nosso coração, e com a questão da fé e confiança na providência divina, que as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Termino com essa frase aqui do Jung, que eu gosto muito. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E trago essa imagem que eu achei na internet, mas que eu acho que ela ilustra muito bem o que eu venho falando, né? A questão do jardim, do cultivo, enfim, e da mudança que é necessário nós termos em nossos corações. Eu espero que com essa minha fala, de alguma forma, eu tenha tocado corações de vocês, né? Para que quando o Dionísio bater a nossa porta, e ele vai bater, a gente saiba acolher da melhor forma possível, com força, com clareza e com lucidez. Muito obrigada.